muitos livros dele, tem algumas entrevistas dele, achei muito interessante. Ele falou que brasileiro mente. E ele na entrevista diz assim, eu minto. E ele diz assim, o brasileiro, quando você convida um brasileiro para jantar na sua casa, e ele diz assim, eu vou, significa que ele vai. Ele está considerando realmente ir na sua casa. Se você convida o brasileiro diz assim, olha, vou fazer de tudo para ir, o que ele está dizendo? Que ele não vai. Então ele não disse que não pode ir, que não quer ir ou que não vai. Ele disse, olha, vou fazer de tudo. Então a gente dá uma engamelada, né? Mas a gente é bem assim, não é? No dia a dia a gente usa esse tipo de coisa. Tu acha? Não sei se vai dar certo. O que ele está tentando mostrar para a gente aqui é que não cabe mentira nessa nova fase de vida que a gente tem aqui. E que nós devemos falar a verdade, que é a terceira coluna. Qual é a razão dele? Qual é o novo conceito que aparece aqui? Que nós somos membros de um mesmo corpo. Pensa na sua família. Se o costume da sua família é mentir um para o outro, que difícil, que desagradável é viver juntos. Porque a base da confiança fica comprometida. A mentira, ela procura acomodar a verdade para que você tenha algum ganho, para que você seja beneficiado. Agora, falar a verdade coloca você num grau de igualdade com a outra pessoa e de repente você vai ter que reconhecer alguma coisa que você não reconhecia antes. E nós somos membros uns dos outros agora. Essa é a renovação da nossa mente, no aspecto da mentira. Nós temos que entender que como igreja, como irmãos de Cristo, não tem espaço para mentira. A segunda exemplo que ele dá é sobre a ira. A gente não deve irar. Aliás, ele não diz que não deve irar, ele diz irai-vos. Mas ele fala que nós não devemos pecar. E o que tem no meio ali? Que nós devemos apaziguar a nossa ira. Antes, quando não era crente, eu podia botar para fora a minha ira. O cara me trancava no trânsito, eu ia lá para fora e tirava a satisfação dele. No futebol, eu não levo desaforo para casa. E em casa, a gente discute até que eu tenha a última palavra. Agora, nós não devemos pecar, porque quando a gente deixa extravasar a nossa ira, e a gente peca, esse versículo diz que a gente dá lugar ao diabo, porque nossas reações iradas podem ser terríveis, pode machucar profundamente a pessoa que nós mais amamos às vezes. E o que nós devemos fazer ali? Qual é a maneira diferente de pensar? Qual é a renovação que nós temos que ter na mente? Ao invés de extravasar a nossa ira, é como se nós pudéssemos pegar um cavalo chucro e apaziguar ele. Aquele cavalo indomável. É possível apaziguar, amansar, aquietar a nossa ira. Nós podemos fazer isso. E esse versículo diz que nós devemos fazer isso até que o sol se ponha, né? Tem uma ideia de prazo ali, de tempo. Provavelmente no pôr do sol ou até meia-noite, você não vai conseguir resolver a sua demanda com a pessoa. Mas o que eu gostei estudando esse texto é que é nossa responsabilidade, ao percebermos que estamos irados, de aquietar o nosso coração, a nossa ira, apaziguar a nossa ira diante de Deus. Senhor, eu sofri tal coisa hoje. Aconteceu tal situação. Eu estou furioso, Senhor. Se esse sujeito estivesse na minha frente, eu quebraria o queixo dele, como Davi orou no Salmo 3, mas de direita. Então, Senhor, eu não quero pecar. Apazigua a minha ira. Então esse é o propósito dele. Quer dizer, antes você extravasa, agora você apazigua. Sobre a questão do furto, eu não preciso falar muito disso, porque semana passada o Samuel falou que ele furtou o Power Rangers lá na escola dele, né? E levou em casa e a Roseli encontrou. Lembra dessa história? Foi isso que tu roubou? Mas ele é pequenininho, né? Mas quando a gente fala de furto, a gente não consegue também separar da realidade que nós vivemos hoje no país, da situação que nós estamos vivendo, né? A grande revolta que todos nós estamos aí, em termos de política e de governantes, é a questão da corrupção, que nada mais é do que furtar. Eu estava vendo a diferença entre roubo e furto. Furto você retira o bem sem que ninguém perceba, e roubo você faz talvez a mão armada e você tira, né? Eu vou assaltar o Jorge, eu digo, Jorge, tu me dá o que tu tem, senão eu vou te... E aí o roubo do Jorge. Então,
a corrupção é um furto. Pessoas morrem hoje por causa da corrupção, do furto que é feito de forma astronômica, não é verdade? Então, olha só esse processo de mudança nesse item de furto. Aqui parece que nesse exemplo tem a perfeita mudança bíblica. Ele diz que antes nós furtávamos, nós temos que parar de furtar, né? Não furtar mais. Mas não é só parar de furtar, nós temos que começar a trabalhar. Quer dizer, antes eu tirava dos outros para a minha subsistência, agora as minhas mãos têm que gerar riqueza para eu viver. Mas não só para eu viver, a mudança bíblica diz que eu tenho que trabalhar para eu viver, para o meu sustento, com o fim de agora repartir com os outros. Antes eu tirava dos outros, agora eu trabalho com as minhas mãos, ganho o meu sustento para poder repartir com os outros. Isso é renovação de mente. Isso é outra atitude, é uma maneira diferente de encarar a vida. E por último, a ideia que Paulo traz aqui ainda é a palavra torpe, né? A palavra, na verdade, torpe é uma palavra que fere, uma palavra que machuca, uma palavra como peixe fedendo. Alguém fala, todo mundo olha assim, não acredito que ele falou isso, sabe? Choca. Você não já participou de uma situação dessa no grupo? Não acredito que o sujeito falou isso aí. Palavras podem arruinar, palavras podem ser amargas, podem ser barulhentas, podem agredir, podem ser sorrateiras, maliciosas, né? São como pequenos mísseis que às vezes saem da nossa boca e encontram pessoas e machucam pessoas, escandaliza. Então a ideia aqui é que não devemos usar a palavra torpe, mas o que nós falarmos deve transmitir graça, deve ser gracioso. E qual é a diferença agora? Antes eu falava de qualquer jeito, a palavra deve ser útil e deve ser necessária. Há um filtro agora. A utilidade para o meu irmão e a necessidade para o meu irmão. Sobre a questão das palavras e da fofoca, eu quero contar uma pequena ilustração, que um homem chegou ao sábio e perguntou como ele poderia consertar uma falsidade da qual ele havia acusado um amigo. Ele escutou uma palavra torpe em relação ao amigo dele, e ele agora chateado procura o sábio e tenta buscar sabedoria ao perguntar a ele como é que eu posso consertar isso. O sábio disse o seguinte para ele: você vai aqui na aldeia, em cada extremidade da aldeia, você coloca uma pena no chão, em cada ponta da extremidade. E no outro dia, você vai até lá e coleta essas penas. E o cara fez isso, colocou as peninhas. No outro dia ele foi lá e foi procurar as penas. Obviamente ele não encontrou nenhuma pena. E voltou até o sábio e disse: olha, eu não encontrei nada. Exatamente isso. O vento espalhou além da recordação. Assim é com nossas palavras imprudentes. Elas vão e você não tem mais como buscá-las de volta. Elas já saíram, elas já foram, já se espalharam. Então é importante a gente entender a necessidade das nossas palavras, a utilidade do que nós falamos, e elas devem transmitir graça. Você percebe que há um movimento acontecendo aqui. A primeira coluna do despir são algumas características que nós vivemos. Paulo botou 4 exemplos aqui, que são comuns no nosso dia a dia, e tem a ver com a nossa proteção, a nossa satisfação, a nossa conquista. O eu está no centro. Eu vejo isso claramente. Porque o contexto aqui geral é que nós somos agora membros uns dos outros. E na outra coluna, ele coloca alguns pontos que diz respeito à vida comunitária. Não tem como nós vivermos aqui sem um parâmetro de confiança que surge da verdade. Nós não podemos viver aqui com pessoas pecando e ninguém chegar junto do cara e dizer: vamos lá, eu te ajudo, o que está acontecendo contigo? Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer nossa parte. E temos que ser graciosos, encorajar as pessoas, estimular as pessoas. Então, esses exemplos mostram para a gente essa transformação que nós precisamos ter na nossa vida. Versículo 30,
ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Não deem lugar ao diabo. E a partir do 30, ele faz uma lista, como Paulo gosta de fazer, né? Ele diz assim, 31, livrem-se de toda amargura, calúnia, indignação e ira, como de toda maldade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que quando nós agimos dessa forma, nós damos lugar ao diabo. O lugar ao diabo não é dado só quando a gente solta uma palavra torpe. Quando você dá lugar ao diabo, é quando você pratica esse tipo de coisa. O diabo é o pai da mentira. Ele veio aqui para roubar, matar e destruir. E quando nós agimos assim, a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo que está dentro de nós. Essa passagem mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é passível de ser entristecido por sua conduta, por nossa conduta ruim. E quando o Espírito de Deus está entristecido, pensando em ser ele uma pessoa, ele fica encabulado, ele se retrai. Ele não tem alegria de encher seu coração. Ele acaba observando você e dizendo: puxa, que pena que o Roger está agindo dessa forma. Então, a tristeza que nós causamos no Espírito Santo tira poder espiritual da gente, para a gente poder viver uma vida em comunidade, uma vida de igreja, com liberdade. Com liberdade. Eu quero concluir lembrando que talvez esse seja o principal versículo de toda essa passagem. Efésios 4, versículos 32. Paulo começa a dizer como nós éramos, Paulo começa a dizer como nós devemos mudar, e Paulo agora talvez explique por que nós precisamos mudar, ou como nós devemos viver. E ali diz: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Como Deus nos perdoou em Cristo. A bondade, a graça, a compaixão deve estar entre nós. E a gente sabe que não é fácil. Pensa na sua família, nos seus pais, no relacionamento com os irmãos. Nem sempre é fácil agir dessa forma. Mas Cristo de novo é o nosso modelo. Quando eu fico confuso em relação a isso, quando quero falar uma palavra torpe, quando eu quero mirar, quando a minha ira se acende, eu posso lembrar da cruz e dizer: Jesus, o Senhor passou por toda essa humilhação e não pecou. Eu quero colocar diante do Senhor a minha humilhação e quero também perdoar como o Senhor me perdoou. A cruz de Cristo é a referência para uma vida transformada. Não simplesmente uma maneira nova de pensar ou uma nova roupagem, mas pensar como Cristo pensaria. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa inspiração. Eu quero perguntar a você: qual o comportamento que você ainda luta, pensando nesse processo de transformação? O que é que acontece na sua vida, depois de tanto tempo como cristão, você ainda acha: puxa, isso aqui não está legal? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer, cada um de nós. O que está pegando para você ainda? Nós homens, o que nós precisamos fazer para sermos reconhecidos em casa e no trabalho? Mulheres, que dinâmicas vocês têm vivido na vida de vocês para atingirem os objetivos que vocês têm? Nos relacionamentos, no trabalho? Há algum comportamento ainda que não está alinhado com Cristo? Quando você encontrar, e não vai ser difícil você encontrar, eu queria dar uma tarefa para você. Procure na Bíblia alguns versículos que ajudem você a renovar a mente. Se teu problema é orgulho, vai lá na Bíblia, no Google, vai no Google, procura versículos sobre orgulho. Também ajuda, galera. Pega esses versículos, pega um caderno e toma nota de 1, de 2, de 3, de 4. Você acredita que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes? Que ela entra no coração e é capaz de discernir aquilo que está complicado lá dentro? A palavra do Senhor tem poder, não é um texto bíblico. Então procura
O teu negócio é vaidade? Você acha que... Qual é o poder? O trabalho está tomando todo o seu tempo? O que está pegando? Vai na palavra. A palavra de Deus tem a resposta que você precisa. E por fim, quais práticas devem fazer parte da sua vida como uma nova criatura? O que pega para você? O que você precisa crescer? O que você sabe que você devia estar fazendo e não está fazendo ainda? O que é que você pode fazer para abençoar a igreja, o seu irmão em Cristo? Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, aquela pessoa chata do grupo pequeno. O que você pode fazer para o que você sabe, acha que Deus quer de você em relação àquele cara chato no grupo pequeno que só ele fala, só ele tem problema? Ou é só no meu grupo que tem? Tem outro grupo aí? Gente, eu resumi por causa do tempo. Eu quero orar. Nós vamos deixar a música para domingo que vem. E assim a gente vai se despedir. Essa passagem de Efésios 4, 17 a 32, mereceria ser destrinchada em 4 mensagens. Tem muita coisa para a gente ver aqui. Mas o desafio que fica para nós é que nós não devemos viver na futilidade dos pensamentos. Devemos renovar nossa maneira de pensar, porque nós somos membros um dos outros. O 4:32 é o versículo principal. Sede benignos e compassivos, perdoando-vos mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Amém?